Bem-vindos ao Globo News Painel. O que é que vocês acham que somos nós, brasileiros, como sociedade? Uma sociedade acomodada, anestesiada, incapaz de se indignar, que aceita qualquer tipo de coisa e não reclama? Ou é uma descrição talvez um pouco, digamos, um pouco ácida demais de nós mesmos brasileiros? É esse o tema ao qual a gente se dedica nessa edição do Globo News Painel, por força, inclusive, do noticiário internacional na semana que passou. Um jornal espanhol muito importante, o El País, tem um correspondente veterano, respeitado na imprensa espanhola, escreveu um artigo que repercutiu muito lá fora e aqui sobre nós brasileiros. E esse artigo fazia essa pergunta, a mesma pergunta que a gente vai tentar ver nessa edição do Globo News Painel. Por que que a sociedade brasileira não se indigna? E é de corrupção que eu estou falando, evidentemente, vocês já perceberam. 3 são os convidados aqui que se arriscam a tentar responder essa questão. Eu inicio a apresentação dos nossos participantes pelo filósofo Luiz Felipe Pondé. Ele é professor da PUC de São Paulo e também da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, e escreve uma coluna no jornal Folha de São Paulo. Nosso segundo participante, nosso segundo convidado é o cientista político Carlos Mello. Ele é professor do INSPER. E o nosso terceiro participante é o historiador Marco Antônio Villa, professor da Universidade Federal de São Carlos. Pondé, eu já deixei um pouco claro no começo se a gente concorda ou não concorda, em primeiro lugar, com essa descrição que o meu colega Juan Arias, trabalhei muitos anos atrás com ele no El País, eu era stringer do El País no Brasil até, lá atrás, 1980 e pouco. Por que que os brasileiros não se indignam? É um olhar estrangeiro talvez um pouco ácido demais em relação a nós? Eu tendo a achar que sim. Não há dúvida de que a gente é reconhecido por, de repente, não ficar nervoso com a corrupção. Mas me parece que a coisa tem que ser posta um pouco em perspectiva nesse momento também. Ele compara um dado momento no artigo Nós com os espanhóis e fala que a gente está meio anestesiado porque as coisas vão bem economicamente. Me parece que, antes de tudo, os espanhóis estão na rua porque as coisas não vão bem economicamente. E, por outro lado, me parece necessário pensar que as formas da nossa relação com a política, eu digo nossa, hoje em dia, não só no Brasil, você tem modelos como a China, que são um modelo de sucesso econômico até agora, onde um cientista político chinês, certa feita, colocou em dúvida essa ideia de que uma sociedade, para funcionar bem, necessariamente tem que ter barulho político ou cobrança política. Então, resumindo a história, eu acho que é um pouco ácido. Eu acho que os europeus, às vezes, se erguem juízes do mundo de uma forma um pouco muito fácil. As sociedades europeias, me parece quase sempre uma exceção. Custa muito caro. Eles tiveram muita boa sorte economicamente depois da Segunda Guerra, por conta de investimento dos Estados Unidos. Muito dinheiro que veio das colônias. Então, eu acho que é um pouco demais dizer que a gente é completamente alienado assim, e há um certo cansaço de política. Depois a gente vê mais. Tá ótimo, tem bastante coisa que você já colocou. Quando eu penso num espanhol escrevendo sobre sociedade, se elas são capazes ou não de reagir a determinados acontecimentos, eu lembro sempre de um filósofo e jornalista espanhol do começo do século, Ortega y Gasset, que tem um livro com um título ótimo: A Sociedade Invertebrada, no sentido de uma sociedade sem coluna. E ele descreve uma Espanha que depois acaba numa guerra civil, só para adiantar. Somos uma sociedade invertebrada, não no sentido de Ortega y Gasset, mas no sentido de uma sociedade incapaz de reagir a desafios éticos e morais, como é evidentemente o da corrupção, Carlos Mello? Bom, em primeiro lugar, com relação a esse artigo do El País, né? Primeira coisa que me ocorreu, acho que a frase é do Tom Jobim, que o Brasil não é para principiantes, né? Quer dizer, secundado pelo Vinícius de Moraes, que dizia: o país é para profissionais. Exatamente. Quer dizer, eu acho que tem ali uma pergunta que é válida, mas nenhuma preocupação em responder, né? Afinal de contas, o que acontece com o Brasil, né? Tem a coisa do bom momento econômico, etc., tal, mas tem uma coisa que a nossa sociologia há muito tempo vai mostrando, né? O Sérgio Buarque, por exemplo, quando vai falar da nossa formação no resto do Brasil, vai buscar lá os ibéricos, né? No personalismo, né? Na sobranceria, né? De não se envolver mesmo com as questões dos outros, né? A pior forma de individualismo, né? Que nós herdamos, inclusive, dos espanhóis e dos portugueses. Em primeiro lugar, é irônico isso. Em segundo lugar,
você tem essa visão do Ortega y Gasset, que é interessante, mas depois esses espanhóis, eles suportam o franquismo, né? O generalíssimo, o Franco. Durante mais de 30 anos. Até de 39 a 75. 75. Quer dizer, então, calma lá, vamos devagar, não é? A Espanha não tem exatamente lições a nos dar em relação a isso. Agora, nós temos sim problemas, não é? Em primeiro lugar, eu acho que essa nossa apatia, para voltar para o Sérgio Buarque, né? Já que eu citei, tem uma frase do Sérgio Buarque que é maravilhosa, que no Brasil a democracia sempre foi um lamentável mal-entendido, né? Me parece que a nossa concepção de democracia é um grande problema. Uma vez que os grupos organizados, as corporações todas, estão de alguma forma atendidas, né? pela sua capacidade de mobilização, né? Pela sua capacidade de pressão aos governos, o cidadão comum, ele não tem mais aquilo que houve há décadas atrás, que era aquela mobilização toda. Mas a gente pode explorar isso mais para frente. Marco Antônio Villa. Bem, eu discordo. A minha posição é a seguinte. Primeiro, eu discordo do determinismo ibérico. Vamos ver do quê? Porque tem vários primeiro elementos. Do determinismo ibérico. Eu colocada. acho que essa é uma leitura do Brasil, que todo livro começava na Península Ibérica. Ele, o Raiz do Brasil, Donos do Poder, e etc. Todos tal. Eu acho que isso aqui que não é por aí. Eu poderia dar o exemplo do México, por exemplo, que tem uma formação política totalmente diferente, por exemplo, da Argentina e do Brasil. Então, eu acho que... Mas com raízes ibéricas óbvias. Mas que tem um tipo de participação coletiva totalmente diferente e tal. Mas eu, em relação à questão da corrupção, eu acho que é uma apatia. Mas essa apatia, aqui no Brasil, ela é justificada. Justificada por quê? Porque alguém, por exemplo, nessa semana, uma notícia dizia que a Advocacia Geral da União tinha recuperado 55 milhões do desvio dos 2 prédios aí do TRT aqui em São Paulo, da construtora OK. Foi uma das notícias importantes da última quinta-feira. Isso, do ex-senador Luiz Estevão, o único senador, inclusive, na história, cassado pelo Senado e tal. Aí eu vi a manchete. Depois eu fui ler a notícia. Ao ler a notícia, eu vi que era diferente da manchete. A notícia diz o seguinte: foi recuperado na primeira instância, mas tudo indica que a construtora é 1 bilhão hoje o valor atualizado, portanto era 5%. Do desvio público. Do desvio, isso, era portanto 5%, mas eles vão recorrer. E nós sabemos que recorrer no Brasil, a gente não sabe quando é que termina. Ou seja, a notícia era para mim extremamente interessante e explicativa para esse fato. Há uma indústria na corrupção, do andar de cima. Essa indústria do andar de cima, dos dominantes, ela vai desde do corruptor, o corrupto, o que ganha o intermediário, outro intermediário que acaba, o advogado. Há uma coisa que me causa profunda indignação, eu sei que os advogados não gostam, mas nós temos cerca de 12, 15 advogados ou escritórios de advocacia no Brasil especializados em defender corrupto. E eles sabem que o seu cliente é corrupto, por isso que eles cobram honorários fabulosos, né? Portanto, eu uma vez disse que era copartícipe da corrupção, porque ele tinha absoluta consciência, por exemplo, que aquele deputado, aquele governador, aquele intermediário para uma construtora é corrupto, por isso que ele cobrava 5, 10 milhões, 15 milhões. Então, há uma hipocrisia nacional, há escritórios em Brasília de jornalistas contratados para administrar crises. Então, você percebe que, como o dinheiro da corrupção, há uma socialização da corrupção. Essa socialização permite que esse andar de cima acabe, cria-se uma indignação passageira. Deixa eu só tentar estabelecer um eixo em torno do qual a gente pode prosseguir na discussão, porque senão eu tenho a impressão que ela se perde um pouco. Perfeito. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que estabelecer se a nossa sociedade ela dá sinais de estar apática, de estar absolutamente conformada e de ser incapaz de reagir ao que ela mesma, pelo menos declaradamente, considera inaceitável, que é roubo, corrupção, desvio de dinheiro público, ou se existe, na verdade, uma hipocrisia. E eu vou pegar alguns elementos da descrição que você acabou de fazer da sociedade brasileira, Villa. Uma hipocrisia porque todo mundo sabe do que se trata, de certa maneira todo mundo acaba ganhando disso, e as, digamos, forças que são em qualquer sociedade, as forças que dão o exemplo, e você citou o andar de cima, elas estão perfeitamente acomodadas dentro desse jogo da hipocrisia. O que é que nós temos na verdade, Pondé? Ou não é nada disso, dessa descrição a qual você se associaria? Eu diria o seguinte: primeiro, num cenário político mais geral, me parece que há um certo cansaço da política pensada como política de você ir à rua e gritar, né? Como falava o jornalista. E, então, nos acusar de que
a gente sempre foi um descrente da política na maior parte do tempo, no sentido de que a gente deixa os caras se afogarem lá em Brasília e não dá bola. No momento que a gente começa a viver melhor de alguma forma, a tendência é isso piorar. E eu acho que é piorar pelo seguinte, isso que eu queria dizer. Eu não acho que a única forma de vida na democracia e na política seja de você ficar indignado o tempo inteiro. Me parece que é muito possível se viver em democracia com uma certa zona de sombra, eu não estou entrando no mérito se é boa ou ruim, e que a sociedade funciona, talvez inclusive assimilando a tal indústria da corrupção que ele falava. E, nesse sentido, quando eu falava da Espanha, não é no sentido de que porque ele é espanhol ele não pode nos criticar, acho que isso faz parte do samba, né, o debate internacional mesmo, mas de que a indignação na Espanha não é uma indignação contra a corrupção, a priori. Ela é uma indignação contra desemprego, falta de salário. Nós não vivemos a mesma situação dos países árabes. E ainda assim, continuo achando que lá também começa pelo problema do bolso e da comida. Então, às vezes me dá a impressão que a questão política vira um objeto de nós profissionais e a gente fica achando que ela é absolutamente real. Em que sentido? De que a política é feita de indignação. Talvez não seja. Se você vai tocando a sua vida, você vai ganhando seu dinheiro, você vai pagando suas contas, você quer que o país funcione razoavelmente bem. E uma certa descrença da política eu não acho tão mal assim. O que diz o cientista político? Bom, em primeiro lugar, eu quero retomar uma questão do Pondé que é perfeita. A questão dos países árabes, quando ele compara com a Primavera Árabe. Nada a ver. Temos problemas, mas nós temos um regime democrático. Com problemas, mas é um regime democrático. Temos eleições, temos uma imprensa livre, o chefe da oposição não está na cadeia. Não é? Então, há uma diferença muito grande. Então, tem que Aliás, haver... na própria Primavera Árabe não dá para mais se falar da Primavera Árabe. Tem uma Primavera Árabe praticamente para cada país árabe. É diferente. Calma, vamos devagar. Agora, eu acho que há uma relação com a política nos últimos anos. Enfim, nós tivemos algumas jornadas, né, políticas interessantes. Né? Talvez a eleição de 74 seja um marco, depois a reação... Quando a oposição consegue muitos votos, ao contrário do jogo armado. Exatamente. Aí a reação ao pacote de abril, quando o governo... Pacote de abril de 1977, quando exatamente essa força política mais uma vez é freada pelo presidente Geisel. As eleições diretas em 82, 84, as eleições diretas para governador, 84 a campanha pelas diretas já, a campanha do Tancredo, não é? Depois a própria eleição de 89 e o impeachment em 94. Quer dizer, nós tivemos ali 20 anos, né, de um tônus, não é? De fermento político. Sim. E as instituições, de alguma forma, mudaram, melhoraram. Não são ótimas, não são excelentes, mas melhoraram. Não é? Eu acho que... Cadê esse fermento político hoje? Pois é, mas em primeiro lugar, eu acho que junto com esse processo todo, e eu acho que esse é um processo mundial, também se estabeleceu no mundo de que uma impressão de que a política não era mais tão importante, né? Que a economia era muito mais importante que a política. Eu acho que, de algum modo, em determinado momento, o mundo começou a enxergar o cálculo econômico, né, como algo muito mais central e vital do que a política. Eu acho que isso só vai mudar ou se alterar um pouco com a crise de 2008 agora, quando se percebe que a economia precisa sim da política. E talvez esse seja um problema mundial. Se você olhar para o mundo inteiro, você vai encontrar um vazio de liderança política muito grande. Não é? Olhe para a Europa, olhe os problemas todos que você tem. Existe uma União Europeia. Quer dizer, bastou que viesse a primeira crise econômica de verdade para que França, Alemanha, Inglaterra se digladiassem. Mas então, deixa eu pegar dois argumentos que vocês dois colocaram e submetê-los à apreciação do Vila logo mais e depois vocês voltam a ele também. Vocês dois ampliaram a discussão e colocaram o Brasil na comparação internacional. Você já tinha feito isso na sua primeira resposta, inclusive, Pondé. Você também, quando você se refere a qual, no fundo, na linguagem de brincadeira de futebolista, né, que moral tem os espanhóis, afinal de contas, para cobrar isso ou aquilo da gente. Eles também ganharam uma Copa do Mundo. Tudo bem, a gente dá essa de barato. Agora deixa eu voltar ao que vocês colocam. Vocês registram por um lado o cansaço da política, por outro vocês mesmos dão ênfase a um fato
fato que parece ser relevante se a gente pegar a discussão na Europa hoje, não é uma discussão sobre endividamento, é uma discussão sobre qual é o modelo que dá certo. O modelo alemão do trabalho ou o modelo do sul da Europa, que é se apegar ao Estado, uma discussão política. E se a gente pegar a discussão política nos Estados Unidos, ela não é simplesmente sobre corte de orçamento. Ela é uma discussão ideológica sobre o tamanho do Estado e como que o Estado deve interferir na vida dos indivíduos. Agora a gente volta para o Brasil. Essas duas regiões estão discutindo coisas de absoluta relevância. Elas estão discutindo o futuro. Nós estamos discutindo o quê? Aí é que é o problema. Bem, o debate ideológico no Brasil é paupérrimo. Vide a última eleição presidencial. E inclusive, foi objeto aqui do painel de várias discussões, né, da pobreza e de uma eleição sem ideias, né? E vimos recentemente, agora em 2010. Eu acho que no nosso caso aqui, me parece que é verdade, acho que o Carlos destacou, eu concordo com as questões que o Pondé também levantou, nós temos um longo período de participação da história recente do Brasil. Mas após a promulgação da Constituição de 1988, quando pela primeira vez nós temos plenas liberdades democráticas no Brasil, e a primeira eleição vai mostrar isso, nós nunca tivemos uma eleição tão democrática como a partir de 89, essa sequência, porque as outras, de 45, por exemplo, a eleição teve 2 dias de campanha sem estado de emergência. O estado de emergência em 45 vigorou até o dia 30 de novembro, a eleição foi no dia 2. E problemas em 50, problemas em 55, 60 não teve problema nas eleições, mas depois, com plenas liberdades, só a partir dali com a Constituição de 88. Agora, a população, acho que participou, os exemplos foram bem lembrados e tal, mas dos 3 poderes aqui no Brasil, me parece que essa é uma questão estrutural da democracia brasileira, porque é difícil falar em democracia com a corrupção que nós temos. E me chama a atenção e me causa indignação o analista dizer assim, não, por exemplo, para ter base o governo, precisa fazer a negociação do edando que se recebe, dessa forma tem governabilidade. Então ele está dizendo que a corrupção é intrínseca à consolidação das instituições democráticas. Alto lá, isso é o Brasil está renovando a teoria política. Isso é um grave equívoco. O Carlos está pedindo a palavra. Não, mas Você quer concluir primeiro? Mas só para concluir uma questão. Então, que país é esse? Que autoridade o Brasil tem? Quando tem o deputado federal Paulo Maluf, qualquer telespectador, se entrar no site da Interpol, ele é procurado em 100 países. Não pode pisar em 100 países. Tem as fotos, inclusive, dele. No Brasil, ele é recebido pelo presidente da República. Há algo de errado no Brasil. Os 3 poderes têm problemas, mas 2 são transparentes. O executivo e o legislativo, inclusive com ampla cobertura da imprensa. Um deles é o pior dos poderes, é o poder da injustiça, que é o poder judiciário. Esse poder, a começar do topo, do Supremo, até chegar na primeira instância, ele faz coisas absurdas que deixam qualquer um indignado, desde um pequeno roubo e tal. No caso de corrupção, e um último exemplo, o presidente, e para ver o que é política e o que é justiça, o presidente Collor, em 1992, em dezembro, setembro na Câmara, dezembro no Senado, foi empechado da presidência, ou seja, pela primeira vez na história do Brasil, depois de um amplo movimento popular, inclusive, que o Legislativo recolheu esse movimento. No Judiciário, ele foi condenado? No Supremo? Não aconteceu nada. Ou seja, há algo de errado. Ou o Legislativo condenou de forma equivocada o presidente Collor, ou é o Judiciário que não julgou devidamente, né? Eu sei que tem a questão das provas, materiais e tal, ou seja, há um problema grave com o Poder Judiciário. Se a gente olhar para o artigo do País, quando ele fala da corrupção, etc., tal, e eu não estou aqui defendendo nenhum corrupto, acho que se o sujeito cai é porque ele não pode ficar de pé, não é? Mas a nossa crise é a crise do presidencialismo de coalizão, franciscano de coalizão. Não a crise causada pela grande corrupção na nossa sociedade, que essa é a tese do Villa. Vamos por partes. Você tem, primeiro, um sistema político que, a meu ver, chegou à exaustão. E é muito interessante, né? Esse presidencialismo franciscano de coalizão, do dano que se recebe, ele carece, para a formação de maiorias, de alternância de poder. O presidente novo que chega, manda todo mundo embora e forma sua nova maioria, não é? Novos cargos, novos recursos. Quando você tem reeleição, você tem um terceiro mandato de algum modo, né? Você tem um congestionamento ali de demandas, não é? E o executivo já não tem mais nada a dar, porque os cargos já estão 100% ocupados. Que é o caso atual. É o caso atual. Essa situação leva a uma guerra por conta de espaço. Uma guerra de dossiês, uma guerra de denúncias, uma guerra de facções, de tiro amigo daqui e dali. Eu acho que nós estamos vivendo isso, não é?
Então, a corrupção, o sentido da corrupção, ela aflora muito mais fortemente. Não que ela seja só conjuntural, ela é estrutural também, mas ela conjunturalmente, ela vai explodir por conta desse colapso do presidencialismo de coalizão. Eu acho que esse é um problema sério. Agora, ao mesmo tempo, você tem um problema na sociedade, sim. Não é? Eu não vejo um problema, não é só no judiciário, não é só no Congresso, como eu me referi. Mas você tem uma sociedade que é relativamente cúmplice com relação a isso. Não é? Você tem um sentimento que é difuso, não é? Que diz mais ou menos assim, se eu estivesse lá eu faria a mesma coisa. Não é? Você tem eu isso. acho ótima a sugestão que você faz. Eu modestamente peço desculpas, eu estou chegando ao final do primeiro bloco, é exatamente esse ponto que eu queria deixar inicialmente a sua apreciação, ponder depois a ouvi-la, que estava querendo intervir nisso também. Então vamos resumir essa questão. Existe essa conformidade, posso usar a palavra cumplicidade, da sociedade brasileira como tal em relação a isso que todo mundo indica, corrupção e um sistema político absolutamente incapaz de se reformar. A gente volta daqui um instantinho, fiquem conosco. Até já.